Boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aqui aguardando o Dr. Breno para dar início. Boa noite. Vou aguardar aqui o nosso convidado. Daqui a pouco a gente dá início. Um minutinho que ele está entrando. Falando. Boa noite, Evelyn. Olá, olá, boa noite. noite. Boa noite, doutor Breno, tudo bom? Boa noite, tudo em paz, graças a Deus. Amigo, agradeço aí sua disponibilidade aí de bater esse papo conosco, de um assunto extremamente relevante, né? Sim, Que eu acho que pode ajudar a muitos aí que estão nos assistindo. Então, certamente. inicialmente queria agradecer a todos aí que estão conectados e apresentar aí o nosso convidado, o doutor Breno Gessen. Ele é advogado aí inscrito na OAB do Ceará, é especialista em Direito Digital e Telecomunicações, sócio do escritório Gessen Bezerra Advocacia e tem prestado aí assessoria especializada a tanto provedores de conexão no estado do Ceará, Piauí, Maranhão e Pará, e é pós-graduando em Direito Digital e Proteção de Dados pela Escola Brasileira de Direito e em Cibersegurança pela Unileia. Então, tem formação executiva em Privacidade e Proteção de Dados pelo INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, e é professor universitário. Então, está aí, né, extremamente capacitado aí nesse tema que a gente vai discutir, que é a LGPD. Então, se tu passar a palavra, te dar as boas-vindas, queria que você falasse aí para a nossa audiência o que é, né, essa LGPD, para quem ainda não conhece, imagino que a maioria já saiba, mas e qual é a sua importância, né? Pois não. Cleiton, primeiro queria agradecer ao convite que você, enquanto CEO da ESIG Software, fez aí para o escritório, para mim. Realmente é uma satisfação poder participar da disseminação da cultura de privacidade, que quanto mais a gente estuda e verticaliza no tema e vive esses temas durante os projetos de implementação, a gente se depara que é um desafio para a sociedade como um todo e, de maneira especial, para os agentes de tratamento que precisam se adequar, se preocupar em se adequar. Então, lhe agradeço muito pela oportunidade. Sei que o canal, o perfil da ESIG, pelo que ela faz, né, tem um alcance incrível e eu acho que essa live de hoje vai ser muito proveitosa. Até mesmo porque minha proposta não é a gente investir tempo em questões teóricas e filosóficas. Eu quero trazer uma abordagem bem prática, né? O objetivo não é fazer digressão aqui sobre as doutrinas, seria muito bom, mas o objetivo não é esse. E passando já
a sua pergunta, né, inicial sobre o que é a LGPD e qual a sua importância. O que a gente tem que entender é o seguinte: a LGPD é uma lei federal cujo objeto é a regulamentação do tratamento de dados pessoais realizado por pessoas físicas e pessoas jurídicas, destacando que esses dados pessoais, ao contrário do que todo mundo tende a pensar, não são somente dados digitais. A própria lei fala de que dados inclusíveis em meios digitais. Então, quando ele quer falar inclusive, ele quer dizer que também em outros meios, a gente está se referindo a meios físicos, também estão contemplados. Então, se você tem aquele armário, aquela pasta, né, que você guarda documentos com dados pessoais, aquilo também é objeto de tratamento. E a importância da lei? O que a gente tem que entender é que por trás dessa série de informações, dados relativos a uma pessoa, ele, como eu já acabei de dizer, ele identifica o indivíduo. E como manifestação da personalidade desse indivíduo, esses dados merecem proteção para que a gente possa garantir os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e do livre desenvolvimento do indivíduo. A grosso modo, é isso. Eu teria que fazer uma digressão um pouco mais profunda, mas o que eu posso dizer? Do mesmo modo que no passado a sociedade se estruturou na agricultura, depois com a segunda revolução industrial nas máquinas e depois na atividade industrial, hoje a sociedade se estrutura nas informações e nos dados. Então a gente tem que entender que a informação e o dado ele é o elemento estruturante da sociedade da informação hoje em dia. Por isso ele precisa de um cuidado especial. E essa nossa lei ela foi muito baseada na GPDR, né? A GPDR Isso. europeia. Isso. E o doutor Breno, a lei ia vigorar, né? Agora ia começar a vigorar agora em agosto, e com a pandemia houve aí uma série de enfim, adiamentos, tal. O que é que ficou de tudo isso? O que é que as empresas têm que se preparar? De fato, quando vai começar realmente? Bom, assim, de fato, a gente tem a LGPD, ela se inspirou no GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da União Europeia. Então, a gente importou de lá muitos institutos, não tudo, mas a gente importou muita coisa e, graças a Deus, a LGPD ela é uma lei que ela tem muitos princípios. E, com base no princípio, ela tem uma plasticidade que permite que a gente vá adequando a legislação à medida que a LGPD for sendo implementada. Esse é um primeiro ponto. Em relação à vigência, de fato, mesmo antes da vigência, mesmo antes da prorrogação no contexto da pandemia, houve uma resistência ao início da LGPD, a vigência da LGPD, que na minha visão partiu muito do próprio poder público. Porque o poder público é o maior controlador de dados que um país tem. O Estado é o maior controlador de dados que o país tem. O fato é que, ela sofreu uma prorrogação, a lei era para entrar em vigor em 2018, foi prorrogada uma vez, e no contexto da pandemia, o senador Antônio Anastasia apresentou o projeto de lei 1179, chamado REGET, né, que é o Regime Jurídico Especial Transitório, que ele trouxe várias alterações no contexto legal, como prescrição aquisitiva para uso capião, suspensão de contrato de aluguel, enfim, um sem fim de coisas. Ele sofreu diversas emendas, voltou. Nesse meio tempo, o governo federal baixou uma medida provisória, que eu digo que foi um contrabando, a gente chama de contrabando legislativo, porque no meio de uma medida provisória de determinado tema, ele embutiu ali a prorrogação novamente da LGPD para o dia 4 de maio de 2021. Resumindo, o regime jurídico especial transitório foi aprovado e ele previa que a LGPD entraria em vigor agora dia 16 de agosto e as penalidades, as sanções, somente em agosto de 2021. Tá? Essa medida provisória
ela foi prorrogada, e se o artigo específico dela, que fala sobre a prorrogação, não for aprovado e transformado, incorporado a LGPD no formato de lei, ela vai vigorar a partir do dia 16 de agosto. Tá? Se isso não acontecer, ou seja, se o artigo 4º, salvo engano, da MP 959, bem lembrado aqui pelo meu amigo Marcelo Franco, que está nos assistindo, a lei vai entrar em vigor de 16 de agosto, se não, para o dia 4 de maio. Minha avaliação, existe um movimento muito intenso das entidades, 14 entidades ligadas à proteção de dados, a marketing, oficiaram para a Câmara dos Deputados, pedindo que a lei fosse mantida a data de vigência dela para o dia 4 de maio, nos termos da MP 959, porque não existe ainda autoridade constituída. A gente tem muitos pontos da LGPD, na minha visão, aproximadamente 24, 25 pontos urgentes que precisam de regulamentação. E por conta disso, para evitar o retrabalho, para evitar despesa desnecessária, eles pedem que o artigo da medida provisória, que prevê o início da vigência para o dia 4 de maio, seja incorporado à legislação. Eu acredito, sim, existe ainda um outro detalhe, um movimento encabeçado pelo deputado federal do estado do Ceará, Eduardo Bismarck, que quer empurrar a vigência da LGPD para 2022, né? Ou seja, tem muita novela para acontecer ainda, mas eu acredito que a vigência da lei vai ser para o dia 4 de maio, com as sanções para o dia 21 de agosto de 2021. Tá, e a lei ela prevê, né, como a gente tem em outras áreas, agências reguladoras, tal, a lei prevê uma autoridade nacional de proteção de dados. Como é que está isso em termos de efetiva implantação, como ficou e quais seriam as responsabilidades dessa autoridade nacional de proteção de dados? Olha, Leidson, realmente assim, o Brasil no quesito legislação nos surpreende muitas vezes, né? E dessa vez não foi diferente em relação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados está constituída na LGPD no artigo 55J, enfim, teve uns cacos dentro da lei, mas o fato é que ele diz que é um órgão que integra a administração direta do governo federal, ali permanece durante 2 anos e depois ela passa a ter integrar a administração indireta, né, com a natureza de autarquia federal. Ou seja, ela começa como órgão da administração direta e depois migra para a administração indireta. E aí passa a ter orçamento próprio, enfim, estrutura própria. Até lá, ela é um órgão dentro do gabinete da presidência, por assim dizer. Porque se entende, inclusive, no projeto de lei que alterou o projeto original, existem as razões lá e se fala isso, que é um setor estratégico e por isso teria que ficar alocado junto ao Poder Executivo. O que é que a LGPD faz? A grosso modo, o rol de atribuições dela é muito extenso, mas a grosso modo é o quê? Preservar o direito dos titulares, fiscalizar o cumprimento da LGPD, estabelecer diretrizes e políticas, desenvolver a cultura de proteção de dados, desenvolver regulamentos, relatórios para que a LGPD e as políticas de privacidade sejam cumpridas a contento. E também é uma incumbência dela receber as demandas dos próprios titulares de dados, fiscalizar e aplicar sanções, que eu acho que é um tema também que é motivo de fantasia e que assombra muito das empresas também. Doutor Breno, e a lei ela estabelece aí alguns papéis, né? Ela coloca a figura do controlador, a figura do operador de dados, a figura do encarregado. Você podia dar uma geral para a gente aí o que é cada um desses? Certamente. Vamos lá. A gente tem, a língua portuguesa tem nome para tudo, né? Mas a gente gosta muito de trazer o anglicismo, que eu acho que a gente tem a impressão que dá mais glamour, né? E valoriza mais chique, né?
Mas aí a gente está falando aí dos players, né? Ou dos stakeholders da LGPD, que são basicamente 5, na minha visão. O titular de dados, a ANPD, o controlador de dados pessoais, o operador de dados pessoais e o encarregado de tratamento de dados, também chamado de Data Protection Officer, né? O DPO é um nome que tem assim, um apelo, né, muito grande. Tem muita gente aí que está vendendo curso de DPO, e eu realmente não sei como é que se vende curso de DPO, né? Ainda estou querendo descobrir. Mas vamos lá. O titular de dados é a pessoa que é detentora dos dados pessoais, que dado pessoal é todo dado que identifica ou potencialmente pode identificar um indivíduo. Isso é muito importante, inclusive é motivo para uma live para falar só sobre isso, né? Então temos o titular de dados, temos o controlador de dados pessoais. O controlador é o indivíduo que recebe do titular os dados pessoais e é ele que toma decisões sobre tratamento e gestão desses dados pessoais. O operador de dados é aquele que, sobre ordens, debaixo de ordens do controlador, ele executa operações de tratamento de dado, volto a dizer, nos limites apresentados pelo controlador. Isso é importante deixar claro, porque se o operador de dados descumpre essas orientações e age em desconformidade, ele se torna automaticamente controlador de dados. Um controlador de dados ilegítimo, mas se torna um controlador de dados, e isso tem consequências que são nefastas, né? Ou seja, ele cedeu a responsabilidade dele ali e passa a ser caracterizado como um controlador naquilo que ele excede. Naquela operação, exatamente. Então, é isso. E o encarregado de tratamento de dados, o DPO, ele é o indivíduo que ele faz a interlocução entre o controlador de dados, o titular dos dados e a ANPD. Entenda que ele tem um papel de dar liga para essa relação, ele tem um papel de dar uma dinâmica para essa relação que é muito importante. E, além disso, é ele que implementa, fiscaliza as políticas de privacidade e as políticas de proteção de dados e os programas de proteção de dados. Tá. Uma coisa interessante é que, como você bem colocou no início, né, muitas vezes o pessoal pensa que a LGPD ela vai se adequar somente a empresas de tecnologia, né? E como foi colocado no início, que, enfim, um dado pessoal de um funcionário no armário de uma empresa, vai ser aplicável ao LGPD. E esse... Pois não, pode falar, perdão, desculpa. E essa figura do DPO, que na realidade, muitas empresas podem pensar no seguinte: não, eu vou ter que contratar então uma pessoa só para isso, vai aumentar meu custo. Como é que, primeiro, né, pudesse esclarecer de fato, tirar um pouco desse mito de que não é somente para a empresa digital, e segundo, como é que as empresas podem fazer para poder ter essa figura do DPO, se elas vão ter que contratar um funcionário, se elas podem contratar um serviço, como é que elas vão se virar com relação a isso? Vamos lá. A gente tem assim, os indivíduos que decidiram trabalhar com proteção de dados, e eu acho que, não sei o que foi que deu na cabeça desse pessoal, né, eu me incluo, costuma brincar dizendo assim: tudo que o sol toca tem que se adequar à LGPD. É uma maneira hiperbólica de dizer que o critério para se adequar à proteção de dados, à lei de proteção de dados, não é trabalhar com software, não é trabalhar com gestão de informações digitais. Na verdade, é tratar dados pessoais. Se você trata de maneira manual no caderno, ou se você trata numa planilha de Excel, ou se você usa uma plataforma super desenvolvida como o OneTrust ou WeTrust, você tem que tratar esses dados. Tá?
Então, isso é fato. Em relação ao Data Protection Officer, ou encarregado de tratamento de dados, o artigo 41 da lei, ele é taxativo e não permite interpretação de modo diverso. Ele diz o seguinte, que a contratação, a definição de um encarregado de tratamento de dados é uma obrigação do controlador. Isso é um fato. Agora, se ele vai ter um controlador chamado controlador in-house, que é interno, ou se ele vai ter um controlador chamado DPO as a Service externo, aí vai depender muito da operação dele e da capacidade de investimento dele nessa área. O fato é que é um jargão que se aplica em todas as áreas. O custo com prevenção ele é muito menor do que o custo com a reparação do dano. Isso é um dogma, né, que tem que ser observado. E é uma verdade. O que a gente tem visto de caso que já está sofrendo penalidade fora do país, no contexto da Europa, inclusive aqui também, porque mesmo a LGPD entrando em vigência, os ministérios públicos de alguns estados já estão utilizando uma lei que não entrou em vigência ainda para sustentar algumas atitudes, algumas posturas processuais. E veja vocês também que o próprio Supremo Tribunal Federal, pelo julgamento daquelas 5 ADIs, que eu agora não me recordo os números, eles constitucionalizaram princípios e regras da LGPD antes mesmo delas entrarem em vigor. Então, o que é que isso nos conta? O que é que isso nos reporta? Que a LGPD ela é inexorável. Do mesmo jeito que a gente vai morrer, que a gente vai pagar imposto, a LGPD vai se aplicar e vai cobrar. Então, o DPO, o encarregado de dados, é essencial para as operações empresariais. Não resta dúvida. Ou seja, a empresa tem que atender, se a lei diz que a função de um DPO é fazer aquele conjunto de coisas, ela tem que fazer isso, independente de ser um colaborador interno ou de ser uma empresa contratada, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Existe uma previsão no próprio artigo 41 ao final que a NPD vai, a depender do volume e da criticidade dos dados, ele vai relativizar a obrigatoriedade de contratação do DPO, no encarregado de dados. Agora, como que isso vai ser? Eis o mistério da fé. Só depois que a NPD entrar em funcionamento, for estruturada, é que elas vão começar a regulamentar. E eu queria fazer uma observação. A gente tem uma cultura de que, e aí assim, não é culpa nossa, né, de que a NPD ela vai ter uma conduta, como é que eu vou dizer, elástica, compreensiva em relação à adequação. A mim não me parece que será assim, porque as pessoas que vão compor são autoridades que estão fora do país há anos discutindo temas e adotando posturas de altíssimo padrão. Então eu acho muito difícil eles terem uma vida, um histórico de vida de alto padrão, de alto nível, e vir para dentro da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e exigir um nível menor. Eu acho improvável. É importante que se guarde isso no coração também, porque eu acho que a gente vai assistir e presenciar. E aí você colocou muito bem colocado que a prevenção é sempre melhor, né? Então, quando se tem um vazamento de dados, aí trazendo mais para a área de tecnologia, sempre você tem, na realidade, ali danos de imagem que são bem consideráveis. Mas, no aspecto mais concreto, uma empresa que não se adequa ao LGPD ou até aquelas que estejam adequadas, mas que sofram um vazamento de dados, né? Como é que são as penalidades da lei para quem não se adequa ou para quem passa por algum processo de vazamento de dados? Se coloca muito a expressão de vazamento de dados, mas o vazamento de dados ele é uma espécie do que o gênero incidente de segurança, do que incidente de segurança é gênero, né? E aí a gente pode falar em inadequações de dois tipos. A inadequação pura e simples, que ela pode não gerar um dano para o titular de dados,
e a inadequação que gera um dano para o titular de dados. Essa inadequação, vamos falar aqui, não é bem isso, mas administrativa, que ela não gera um dano para o titular de dados, ela vai ser medida por uma régua que a ANPD vai delimitar, que eu acho que é uma régua, é um sarrafo muito alto, né? Eu acho que vai ser isso, a minha análise é essa. E aí, quais são as sanções administrativas? Elas vão desde a advertência, passa por sanções de caráter pecuniário, que é a multa, e, na minha avaliação, ela vem para penalidades que são mais gravosas do que a própria multa pecuniária, a própria sanção pecuniária. Porque dinheiro se trabalha e se conquista mais. Mas o modelo de negócio que a gente observa que tem crescido, e que especialmente cresceu na pandemia, que é o modelo baseado em dados, se ele sofrer uma das penalidades de limitação de uso de dados, que pode ser o bloqueio, pode ser a suspensão, pode ser a obrigação do descarte, isso pode implicar na paralisação do funcionamento da empresa. Você imagina o Facebook funcionando sem utilizar dados pessoais? Ele não consegue. Você consegue, eu vou falar aqui na minha seara, que é o acessório provedor de conexão. Você imagina um provedor de conexão trabalhando sem os dados dos seus clientes? Ele não tem como cobrar, ele não tem como emitir os relatórios mensais para a Anatel, ele não tem como acompanhar o cliente, fazer o pós-venda, ele não consegue fazer campanha de marketing, ele não faz nada. Então, na minha avaliação, as multas mais gravosas são as multas que comprometem a operação da empresa. Depois vem as multas de caráter reputacional, que são a publicação da inadequação, né? Exatamente, a retratação, inadequação. Isso, sem contar, não exclui as responsabilidades em nível judicial que o próprio Ministério Público em Defesa do Consumidor pode fomentar. Ou talvez até o próprio titular, né? O próprio titular, é o que eu ia dizer. Hoje em dia a gente tem tecnologia várias para poder comprovar que houve isso. Você pode fazer desde um ato notarial, desde produzir prova em blockchain, coisa que a gente faz muito aqui no escritório. E aí eu faço um ressalvo, com todo o meu respeito e reconhecimento da importância que os cartórios exercem, mas a tecnologia em blockchain é muito mais eficiente, muito mais barata, né? Enquanto para você fazer um ato notarial você vai gastar em torno aí de 80 a 100 reais por página, no blockchain você paga por sessão de 1 hora, por sessão de meia hora, e você gera quantas provas você conseguir, né? Você conseguir. Então, Breno, teve uma pergunta aqui da Aline, aproveitando aqui para pegar algumas questões do público, de como é que se comprova que a empresa vazou dados. Olha, os dados, se comprova o vazamento de dados pelo próprio efeito deles. Recentemente agora teve um golpe aí que os perfis de Twitter do Barack Obama, do Elon Musk, enfim, de grandes personalidades mundiais, estavam oferecendo bitcoins em dobro para quem mandasse bitcoin para ele. Então, veja que a gente percebe isso pelo próprio dano em si, né? Pelo próprio dano em si é uma maneira de você perceber. Outro modo, você é surpreendido com uma ligação de alguém lhe oferecendo um imóvel, ou de alguém lhe oferecendo produtos. Esse é alguém que você nunca passou por lá, nunca comprou, nunca vendeu. Aí você pergunta, como que você obteve meus dados? E aí você começa a puxar o fio da meada. Uma outra maneira também é você exercer um direito do titular, que é você oficial, requerer para o controlador, operador de dados, os dados seus que estão em posse dele. E ele tem que responder. E se ele não responder, você denuncia para a ANPD, e a ANPD vai tomar as providências e vai tirar a capa que está encobertando tudo isso. Então, assim, modos para poder se descobrir isso, tem vários. E aí o especialista em direito digital,
o próprio encarregado de tratamento de dados ele consegue acompanhar e dar esse caminho. Ótimo. Com relação a, enfim, a SIG, ela trabalha muito na área de educação, né? Também temos aí negócio na área de saúde, trabalhamos aí com vários também órgãos públicos. Mas assim, vamos tentar abordar um pouco por segmento. Especificamente na área de educação, quais são assim, os principais impactos ou peculiaridades que você vê na LGPD para a área de educação? Bom, o que é importante entender? A gente avalia que os profissionais ou empresas especializadas em desenvolvimento de políticas de privacidade e de proteção de dados, eles não vão conseguir abraçar todos os segmentos que precisam. Isso é um fato. Porque cada área ela demanda uma verticalização na operação de cada cliente, seja para você entender como é que aquele tipo de negócio funciona, seja para você se cercar a fundo da compreensão de todo o arcabouço regulatório daquela área. E aí que eu vou dar um exemplo. Eu desenvolvo projeto de privacidade para provedores de conexão, para instituições de ensino e trabalho em parceria para serviços de saúde. O serviço de saúde ele tem um sem fim de regulamentações de alta complexidade. Veja você que um médico ele fica responsável por um prontuário por 20 anos. Durante 20 anos, ele está tratando dados, mesmo que ele não utilize as informações daquele prontuário. Porque guardar dados pessoais é tratar dado pessoal. Esse é o primeiro ponto. Voltando para a realidade da escola. As instituições de ensino, elas têm que ter um cuidado. Até determinado nível escolar, você trata dados de menores. E a LGPD, no artigo 14, prevê um modo de tratar dados de menores que é muito especial. Porque entende-se que o menor, por sua condição, ele precisa de cuidados especiais. A própria GDPR tem uma consideranda, que é a consideranda 38, salvo engano, e nos Estados Unidos também tem a COPPA, né, que é uma legislação específica para tratamento de dados de menores na internet, que ele tem um cuidado todo especial para proteger a criança. E a LGPD fala no artigo 14 que o dado pessoal do menor e do adolescente tem que ser tratado de acordo com os regramentos da LGPD e do Estatuto da Criança e do Adolescente e leis correlatas. Então, é um conceito aberto, né? É um conceito aberto do direito e é um desafio você abraçar tudo isso. Qual é o outro cuidado que tem que ter? O tratamento de dados de menor, ele tem que ter um consentimento expresso dos pais. Quem resolver tratar dados de menor sem consentimento expresso dos pais, está correndo um grande risco. Está correndo um grande risco. A grosso modo, porque isso é muito mais profundo, é o que precisa se observar para instituições de ensino que tratam dados de menor. Instituições de ensino superior, elas seguem um rito normal, tá? Um rito normal. Recentemente teve um caso em 2019 em Oslo, na Noruega, que por um problema de gestão no desenvolvimento de um aplicativo para comunicação entre pais, entre alunos e com a instituição de ensino, se abriu uma brecha que vazou dados de 63 mil alunos, porque era uma escola municipal de Oslo. E aí, veja só, o custo de um pendrive aqui hoje no Brasil, dos mais simplórios, é R$12. Uma multa que essa escola recebeu foi de 125 mil libras, o equivalente a 125 mil libras. Então vejam como o custo da preparação ele é menor do que o custo do reparo. Então tem que ter muito cuidado na área de ensino, especialmente quando se trata de menores de idade. Interessante. E
a gente falou um pouco da área da educação, falou da saúde, e aí os órgãos públicos, ou seja educação pública, mas o órgão público no geral, o que é que muda a LGPD para eles ou não muda nada? Como é que se dá isso? Muda bastante coisa, viu, Gleidson? Porque o que acontece? Como eu tinha dito anteriormente, o poder público, aí eu falo de União, Estado, Município, Distrito Federal e Territórios, ele é o maior controlador de dados pessoais que existe. Porque vamos pensar aqui, fazer um recorte, vamos falar do sistema de saúde. Cada um na sua competência, tá? Atenção primária, secundária e terciária, o poder público trata um sem fim de dados pessoais sensíveis. Dados pessoais sensíveis. Opa, Fabrício, bem-vindo. Trata um sem fim de dados pessoais sensíveis. Então, eu acho, inclusive, que o movimento de prorrogação da própria LGPD vem em boa parte Nessa pressão, né? Exatamente, do próprio poder público. Porque a operação de guerra que ele vai ter que fazer, a regimentação que ele vai ter que fazer para se adequar é sem fim. E existe uma base legal para o poder público que é própria dele, que é para exercício das competências legais, das atribuições legais, no exercício da atividade do poder público. Opa, aqui deu uma travadinha. Vamos lá. Então, fechando, né? O poder público não está a salvo. Ele tem que se adequar, ele tem que adotar as medidas que estão apostas na lei, observar os princípios, se aplica para ele de igual maneira. Agora, salvo engano, semana passada teve um Tribunal de Justiça, me ajuda aí, Fabrício, se tu estiver aí ouvindo, que já designou uma desembargadora para ser a encarregada de dados do tribunal. Ou seja, ela está se articulando, se movimentando para se adequar. E o movimento é esse, né? Não tem como fugir. É como, inclusive, quem fez aquela postagem sobre tudo que o sol toca tem que se adequar foi meu amigo Fabrício Mota Alves, que é um grande parceiro lá de Brasília, e demos muitas risadas aí com essa postagem. Mas o fato é esse. Prazer ter você conosco aí, Fabrício. Bem-vindo. E, Breno, fala um pouco para a gente, eu vejo assim, muita preocupação com relação ao termo de consentimento, né? Porque hoje as empresas elas vão precisar, o que é que acontece? A lei ela veio para o bem, né? Para o lado do titular de dados é uma coisa interessante, porque hoje a gente informa nossos dados, colocar na parte tecnológica, você coloca lá seus dados, e o que é que vão fazer com aquilo você não sabe, né? Às vezes até alguém vende seus dados para terceiro e tal. Então você criou a figura de que a gente precisa claramente dizer para o titular, né, para o cidadão, o que é que eu vou fazer com o dado dele, e ele precisa consentir isso, porque ele está me dando ali algo, considerando aí, digamos, um software que ele está passando a informação, ele está passando seus dados pessoais, que é algo extremamente valioso, né? Então, como é que se dá essa questão do termo de consentimento? Como é que, por exemplo, uma clínica poderia, que recebe lá informações pessoais dos seus pacientes, às vezes por meio digital, e aí a gente pode colocar esse termo de consentimento lá, mas muitas vezes também pessoalmente, atendendo ali a pessoa face a face, né? Então, como é que funciona isso e que dicas você dá para o pessoal seguir essa regulamentação? Bom, o importante é que seja dito, esclarecido, que existem bases legais diversas para tornar legítima a operação de tratamento de dados. Isso é um fato. Muito tem se dito, e eu tenho preocupação com isso, de que tem se elevado a base legal do consentimento, que é a primeira que está ali no artigo 7º, a uma condição de meio que uma vara de condão que vai resolver todos os problemas de quem precisa tratar dados de modo legítimo. Só que, a depender da operação, talvez não seja a melhor base.
Recentemente, entendendo a operação de um cliente na parte imobiliária, comecei a fazer algumas perguntas, aí um pré-assessment da operação dele, e ele me disse, não, está tudo resolvido, eu coloquei aqui já o consentimento dentro do contrato, e aí eu posso tratar os dados dele. Eu disse, calma, porque o consentimento ele pode ser removido, né? Pode ser revogado, perdão. E até aquela data da revogação, os dados que você tratou, ok. Então, a priori estão reservados. E dali para frente? Como é que você vai ficar para você continuar executando o contrato e você cobrar e você gerir o seu próprio contrato com base em uma previsão legal que não existe mais? E aí a conversa parou por ali. Foi nesse momento que o meu pretenso cliente, né, acabou se tornando cliente, entendeu que o buraco era um pouco mais embaixo, que tinha que cercar de uma série de cuidados. O que eu quero dizer com isso? Que é importante que se entenda a operação de cada agente de tratamento para avaliar qual é a base legal que melhor se adequa. Então seria, de certa forma, um pouco leviano da minha parte, eu disse, olha, nesse caso que você está me tratando, me apresentando, Gleidson, a base legal é essa. Tá? Porém, para o serviço de saúde, no exemplo que você está trazendo como clínica, existe uma previsão legal expressa para isso. Né? Existe uma base legal expressa para isso. Então, só reforço o que eu falei no começo. A base do consentimento, ela é uma base muito boa, que se adequa a qualquer circunstância, mas ela pode não ser a melhor para a sua operação. E isso a gente só consegue avaliar entendendo o modelo de negócio do cliente, para indicar qual é a melhor base legal, entendeu? Sim, sim. E com relação às multas, né? Acho que a gente falou já um pouco sobre isso, mas assim, de maneira mais concreta, até sei que tem multa até percentual de faturamento e tal. Fala Sim. um pouco sobre as penalidades aí de maneira mais detalhada, por favor. Tá. As penalidades, entendam, vai depender de uma série de fatores. Como é que eu vou dizer assim? A dosimetria da pena, né, que vai ser calibrada aí pela NPD, vai depender de diversos fatores. A gravidade e a extensão do dano, a vantagem que o agente de tratamento pretendeu auferir com aqueles dados, vai depender do conjunto de medidas que você implantou ou vinha implantando, porque a gente entende que a velocidade do desenvolvimento tecnológico torna algo que é novo hoje obsoleto amanhã. Então você estrutura uma política de privacidade com medidas de governança, com medidas tecnológicas, com medidas jurídicas, e pode ser que amanhã o seu sistema esteja vulnerável. Tá? Então, se a NPD observa que você foi zeloso, foi cuidadoso, conseguiu demonstrar que você adotou essas medidas, certamente o justo e o devido, que é o que a gente espera, essas penalidades vão ser aplicadas na sua espécie menos gravosa. Eu estou falando de advertência e tudo mais. Quando a gente fala em multa, essa multa ela pode chegar a 50 milhões de reais, tendo como parâmetro 2% do faturamento da empresa. Ok, existe muita coisa por trás disso. Esse número é um número que assusta, mas diz respeito a uma inadequação ou violação de direitos ocorrida no mesmo contexto e que ela é em caráter reincidente. Né? E esse valor de 50 milhões, se você for avaliar o percentual dela, que é de 2%, é de uma empresa que tem um faturamento anual de 2,5 bilhões de reais. Então, eu não consigo avaliar aqui qual a quantidade de empresas que tem um faturamento desse. O fato é que, a depender da gravidade da multa, da inadequação ou da violação de direito de titular, você vai ser escalonado a sanção que será aplicada. Tá? Volto a dizer, na minha opinião, a pena mais gravosa não é a pena pecuniária.
são as penas que impedem você de tratar dados, porque o tempo tem mostrado, as novas tecnologias têm mostrado que os negócios que têm crescido e têm prosperado são os negócios baseados em dados. Então, se você não consegue tratar dados, você não consegue operar o negócio. Ninguém vai receber comida em casa se o iFood não tiver os dados de localização, RG, CPF, dado do seu cartão, enfim. Ou seja, um eventual descumprimento provavelmente vai se receber uma notificação aí da NPD, onde vai se dar também, né, o devido processo contraditório, a gente vai poder contra-argumentar, Sim, claro. vai poder colocar toda a informação e aí talvez a partir daí que ela vai avaliar o quanto se deu o cuidado e tal, e essa dosimetria viria depois. Né? Exatamente, seja, lógico. Desse processo. Os direitos e garantias constitucionais, eles não fazem um desvio da LGPD, não. O que a gente tem que entender é que a LGPD ela não foi desenvolvida para atazanar a vida do empresário, não. Pelo contrário, é para que os modelos de negócio eles tenham futuro, eles consigam prosperar através de um tratamento ético e devido dos dados. Então, assim, eu não entendo, não avalio, Gleidson, que essas penalidades vão ser impostas de maneira vertical. Nem pode. Tem que ter um devido processo legal, direito de defesa, tudo isso para que seja aplicada a pena justa. Uma pena justa, com certeza. Ou seja, então isso quer dizer que quanto mais a empresa estiver preparada para um eventual problema, mais provavelmente ela vai ter chance de atenuar. E aí, para finalizar aí nosso bate-papo, o que é que você colocaria assim, para quem ainda não se adequou, tá? O que é que está buscando ajuda, o que é que precisa fazer, que caminhos, quem pode recorrer aí para buscar ajuda para poder se adequar bem aí à LGPD e, como você bem colocou, passar por isso de maneira que veio realmente para ajudar, acho que o ambiente de negócios e também o titular de dados. Sim, com certeza. É uma colocação muito importante que você está trazendo. Gleidson, entendo. O artigo 46 da lei fala que o controlador, o agente de tratamento, ele tem que adotar uma série de medidas. Medidas de governança de dados, medidas que aí eu falo de governança administrativa, jurídica e tecnológica. O programa de implantação de políticas de privacidade e proteção de dados, ele é um tripé jurídico, administrativo e tecnológico. Ele não funciona se não tiver com isso muito bem estabelecido, muito bem estruturado. O que é que as empresas têm que ter em mente? Que elas têm que tratar os dados lastreados em uma base legal, elas têm que respeitar o direito dos titulares, elas têm que adotar medidas de segurança administrativa e segurança tecnológica para poder tratar os dados, eles precisam ter um encarregado de dados pessoais e adotar esse conjunto de medidas de governança que visam a preservar o dado do titular e garantir a continuidade do negócio. Né? Isso aí é fato. Como que ela procura ajuda? Existem diversos profissionais no ramo. Né? O que me faz ter preocupação é porque tem algumas pessoas, algumas empresas, que estão vendendo como se fosse um fast food, sabe? Você passa aqui, eu lhe dou um pacote, que é igual para você. Né? Que é igual para você e é igual para todo mundo. E não dá para ser assim. Né? Tem outras pessoas que falam assim, olha, eu trato somente do risco jurídico. E risco é algo binário. Ou é ou não é. Então você não pode segmentar o restante da operação dizendo que você só faz risco jurídico. Você não vai pegar um pedaço de papel, um caderno, e você vai fixar na parede. Aquilo tem que funcionar na prática. Então, se você não conseguir estabelecer uma matriz de risco, definir, fazer um mapeamento bem feito, analisar qual é o desdobramento de cada mapeamento, que medida você tem que adotar a partir de cada mapeamento, você vai estar se enganando.
E eu costumo dizer que talvez o oceano azul, para quem faz tratamento de dados, faz implantação de projetos de privacidade e políticas de segurança da informação de maneira séria, não vai ser agora. Vai ser quando a NPD vier passando o rolo, tratorizando todos os encarregados, todos os agentes de tratamento, e ele vai voltar para aquela pessoa que fez lá o fast food dele lá, de LGPD, e vai dizer, olha, você está completamente errado, ou você conserta o que você fez, ou eu vou lhe levar para as vias judiciais para você me ressarcir pelo dano que eu estou sofrendo. E aí ele vai procurar os profissionais que estão tendo cautela, estão dizendo, olha, não é assim, vamos com calma, isso não se faz a toque de caixa, tem que ser feito com zelo, com cuidado. Então tem que ter muito cuidado, especialmente porque a implantação de projeto de privacidade não é uma exclusividade de advogados. Né? E aí que eu não estou dizendo que somos somente os advogados que conseguem fazer isso. Não. Mas tem que ter cuidado com postagens em redes sociais que digam assim, olha, aqui nós temos implementação de LGPD barata e prática. Eu acho que isso não é possível. Não existe isso daí. Então tem que ter cuidado com isso. Excelente. Só trazendo aqui algumas perguntas, a gente tem só alguns poucos minutos antes da gente encerrar. O Bruno Vinícius aí, Bruno, prazer em revê-lo aí, ele perguntou quais formatos são previstos, áudio e vídeo. A gente já respondeu isso com a parábola do sol, né? Sim, tudo qualquer coisa sem dúvida. Tá inserida, né? Qualquer tipo de formato. O Edivan perguntou se é obrigado a guardar log dos colaboradores, ou seja, se a empresa sofrer fiscalização, se ela vai ser obrigada a mostrar logs, como é que vai funcionar isso? Logs logs de acesso? Sem isso, dúvida, dos colaboradores. O log de acesso, ele é o registro, são as pegadas do acesso ao sistema. Então, primeiro, você tem que segregar os servidores, as informações de RH, elas não podem estar disponíveis para o pessoal da TI, não em regra. E também não pode estar para o pessoal de desenvolvimento de projetos. Tem que ter essa segregação e tem que ter um controle de acesso. Porque como é que você vai saber se o funcionário, se o colaborador participou de modo adequado do projeto, ele acessou de maneira adequada? Então, com certeza, o log é um dos indícios de que existe um projeto controlado, bem estruturado e atende ao princípio, né, da accountability, né, que é você conseguir comprovar que você adotou as medidas de segurança. Eu acho que talvez a preocupação dele seja numa responsabilização solidária, por exemplo. Se detectar que aquele vazamento saiu de uma determinada máquina e ele identificou quem foi, se tiver log, como é que isso vai funcionar? Vamos lá. Se a gente está falando de colaboradores do controlador, né, quem vai ser responsabilizado é o controlador. Ele tem uma responsabilidade pela equipe dele. Né? Agora, constatado que, entendido quem foi aquela pessoa que permitiu o vazamento de dados, compreendido isso, aí ele vai ter que ter, dentro do regimento interno, do contrato de trabalho dele, previsão para responsabilizar e, de repente, demitir por justa causa, por exemplo, aquela pessoa ali. Agora, responsabilizar o colaborador, o seu colaborador, solidariamente por uma atribuição que é sua, aí eu não vejo dessa maneira. Tá? Ele vai se enquadrar dentro da responsabilização pela relação contratual que existe entre o funcionário, o colaborador e o controlador de dados. Ótimo, Edivan. Acho que está respondendo aí a sua pergunta. Trabalha na FUNPEC, né? Não sei quem é você, rapaz. Tudo bom? Bem, então, doutor Breno, deixa aí as suas colocações finais e agradeço aí muito aí por todos os esclarecimentos, né, que deu aí nessa nossa live. É um assunto extremamente relevante. Eu acho que é muito importante não se deixar, né, fazer aquela mania do brasileiro e agora está para maio, vamos deixar para ver isso em abril. Eu acho que a gente precisa, de fato, tratar isso logo. E, enfim, abro aí para as suas considerações finais e agradeço aí antecipadamente aí por sua disponibilidade e por todos os esclarecimentos. Pois não. Olha, Gleidson, assim, pegando o gancho final da sua fala, eu acho que quem precisa está obrigado quem está obrigado a tratar dados e quer deixar mais para frente,
eu acho que é um esporte radical que eu não aconselho. Porque uma empresa que está bem estruturada, tem seus processos bem estabelecidos, já tem uma maturidade gerencial de governança bem desenvolvida, ela vai levar aí bons, na melhor das hipóteses, bons 4 a 6 meses para se adequar. Então o tempo já tá esgotado, né? É bom não deixar muito para depois. Mas eu quero, aproveitando os minutos finais, dizer que esses espaços de discussão, eles são muito importantes para que a gente possa trazer maturidade e gerar um aculturamento, o desenvolvimento da cultura de proteção de dados e privacidade. E a iniciativa da ESIG em proporcionar isso é sensacional. Agradecer a oportunidade que você está dando ao meu escritório e a mim para poder trazer esse conhecimento. Dizer que eu sustento que conhecimento retido é conhecimento perdido. Tem aqui a doutora Isis, que já teve a oportunidade de a gente trabalhar junto a ela, quando eu fui procurador do município, e ela sabe muito bem disso. Então eu acho que a gente tem que ter esse espaço, tem que discutir. O meu perfil de Instagram, ele está muito acessível. Sigam nas lives, tem muitos profissionais bons na área que vale a pena você seguir também. Eu quero, inclusive, me disponibilizar para quem queira esclarecer. Acesse minha página, www.gessembezerraadvocacia.com.br. Lá, facilmente, você acessa o meu WhatsApp e a gente pode estabelecer um contato para poder trocar mais ideias e desenvolver isso. Acho que realmente a gente tem que passar a olhar para os dados pessoais de uma maneira devida, adequada, tá? E eu acho que só me resta agradecer a participação de várias pessoas que eu estou vendo aqui, o Mário Macedo, pessoa muito querida aqui de Sobral, Tiziana, enfim, a doutora Gabriela, que também está encabeçando esse movimento no norte do país. Eu acho que são todas pessoas que estão sedentas pelo desenvolvimento da cultura de privacidade no Brasil. É isso que eu tenho a dizer e me coloco à disposição para a gente explorar o tema. Bem, então agradeço mais uma vez aí em nome da ESIG, agradeço a todos que estiveram conosco aqui e tenham todos aí uma boa noite. Um grande abraço. Boa noite, até mais, um abraço, tudo de bom. Até mais.